Pense numa ferramenta simples, uma daquelas de construção. O que será que ela poderia nos dizer sobre justiça divina e verdade absoluta? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai explorar a história do prumo. Um objeto super antigo, mas que tem um significado que, olha, vai muito além de construir paredes. A gente vai tocar em temas de retidão moral e até do equilíbrio do universo. E é essa pergunta que vai nos guiar. Como é que o prumo, um pedaço de metal pendurado num fio, se transformou num símbolo tão forte, tão carregado de significado? Muita gente hoje conhece ele da maçonaria ou da cabala, mas a origem é bem mais antiga. E, sinceramente, é de arrepiar. Vem de uma visão aterrorizante, de quase 3.000 anos atrás. Então, para entender isso, a nossa história começa com um homem que ninguém esperava, Amós. Ele não era um sacerdote, não era da nobreza, nada disso. Ele era um pastor, um homem comum. E foi justamente para esse homem que Deus teria concedido uma série de visões bem terríveis sobre o futuro do reino de Israel. Aconteceu mais ou menos assim. Primeiro, Deus mostra a Amós uma praga de gafanhotos, e Amós implora por misericórdia, e Deus cede. Depois, uma visão de um fogo que consumia tudo. E de novo, Amós intercede e consegue o perdão. Sabe, parecia que tinha esperança, que havia um diálogo. Mas aí vem a terceira visão. E dessa vez, o silêncio de Deus é ensurdecedor. A misericórdia tinha acabado. É exatamente aqui que o prumo aparece. Deus não está mais ameaçando com desastres da natureza. Agora, ele age como um engenheiro, aplicando um padrão absoluto. E o prumo não mente. Ele revela que a fundação moral de Israel está torta. E uma estrutura torta, bem, não dá para consertar. Ela precisa ser demolida. O julgamento se torna algo matemático, preciso e final. É muito importante entender isso. Na sua origem, o prumo não é um símbolo de criação, é de demolição. É o padrão inflexível que revela uma falha fatal. Mas o que acontece quando esse mesmo símbolo de condenação é adotado por aqueles que buscam justamente construir? Dando um salto de séculos no tempo, a gente encontra uma reinvenção radical desse símbolo. Na maçonaria, o prumo deixa de ser a ferramenta de um Deus que julga para se tornar o instrumento de uma pessoa que busca se aperfeiçoar. A maçonaria pega a metáfora da construção de Amós e a internaliza. O muro a ser verificado não é mais a nação, mas o caráter do próprio indivíduo. O prumo se torna o guia pessoal para construir um templo interior que seja sólido, onde cada pensamento e cada ação precisam estar perfeitamente alinhados com os princípios da virtude e da verdade. A mudança é total, percebe? O poder do prumo passa das mãos de um Deus no céu para as mãos da pessoa aqui na terra. Não se trata mais de esperar por um julgamento de fora, mas sim de assumir a responsabilidade pela retidão da própria vida a cada momento. Só que tem mais. Existe outra camada de significado, uma que expande o prumo da escala humana para a escala cósmica. No misticismo judaico da Cabala, a visão de Amós não é sobre uma nação ou um indivíduo, mas sobre o próprio tecido da realidade. Para a gente entender isso, vamos pensar na árvore da vida, que é o mapa cabalístico da criação. Imagine que ela tem dois pilares laterais. Um representa a expansão, a misericórdia. O outro, a restrição, o julgamento. E o prumo nessa visão? Ele não é nenhum dos dois. Ele é o pilar central, o caminho do meio, o eixo de equilíbrio perfeito que harmoniza esses opostos e conecta o céu à terra. Lembra das primeiras visões de Amós, onde a misericórdia prevaleceu? Na Cabalá, isso é chamado de Chesed, a força da compaixão ilimitada. Só que compaixão sem limites pode levar ao caos. Por isso, existe a força oposta, Gevurá, o rigor, o julgamento. A visão do prumo é a manifestação da Gevurá. É um momento em que o cosmos diz, basta. O equilíbrio precisa ser restaurado, e para isso, o que está torto tem que ser removido. Então, na visão cabalística, o prumo é a linha direta da intenção divina. Ele desce do infinito para verificar se o nosso mundo físico, o que os cabalistas chamam de Malkut, o reino, se ele ainda está verticalmente alinhado com sua fonte espiritual. É o teste final para ver se a Terra ainda reflete o céu. Então, de um lado, temos uma interpretação focada no caráter pessoal, do outro, uma focada no equilíbrio cósmico. Duas visões bem diferentes. Mas o que elas realmente têm em comum? Vamos ver como tudo isso se conecta.
As duas visões podem parecer opostas, mas na verdade são como espelhos uma da outra. A maçonaria olha para dentro, focando em como um indivíduo constrói seu templo interior com retidão moral. A Cabala olha para fora, para o universo, e vê o pilar central que mantém o equilíbrio cósmico. É a mesma ideia, só que em duas escalas diferentes, uma pessoal e outra universal. E é aqui que tudo se une. Seja no nível do caráter de uma pessoa ou do equilíbrio do cosmos, o tema é um só: alinhamento. O prumo é a pergunta silenciosa que a verdade faz a tudo que existe. Você está reto? Você está alinhado com o seu propósito? Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Em nossas vidas, em nossas sociedades, no nosso mundo, se esse prumo inflexível da verdade fosse aplicado hoje, o que ele revelaria que está torto, precisando de correção? A resposta, talvez, seja o verdadeiro legado deste símbolo tão poderoso.